E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleitson do canal Programador Excel VBA e vamos dar continuidade ao nosso controle de almoxarife, certo? Então é o seguinte, ó, para você que está assistindo essa aula, é muito importante que você tenha assistido as anteriores, certo? Então é o seguinte, nas duas últimas aulas a gente fez a compactação em uma aula só, que é essa aula aqui que eu estou mostrando aqui nesse momento, ó, certo? Essa aula aqui, que ela abrange a parte 5, 6 e 7, certo? Ou seja, a aula 5, 6 e 7 em um vídeo só. E a última aula que eu postei, certo? Até a gravação desse vídeo, ela abrange a aula 8 e 9, certo? Então, basicamente, a gente vai estar concluindo o nosso projeto na próxima aula, certo? Nessa a gente vai estar fazendo alguns ajustes e, claro, criando o nosso segundo form, beleza? Então é muito importante que você tenha assistido as aulas passadas. E de antemão, deixa o seu gostei aí para ajudar no crescimento do canal, beleza? E claro, se possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, marque aquele seu amigo que quer aprender a programar e claro, interaja comigo aí no campo dos comentários, deixando o seu comentário, beleza? Então vamos ao que interessa. Esse é o nosso arquivo que a gente está manipulando. E vamos clicar aqui no nosso botãozinho formulário e ele vai abrir o nosso formulário, certo? Então vamos logo corrigir logo essa falha aqui, ó, certo? Observe que entre o meu cabeçalho aqui, que seria a minha área dos botões, e o meu toolbar, perdão, e o meu multipage tem um espaçamento cinza, certo? Então vamos fechar aqui o form, pressionei Alt mais F11 para ter acesso ao nosso Visual Basic Editor. Caso ele não apareça dessa forma aqui, ó, vou fechar. Recapitulando, basta você clicar aí Ctrl mais R, certo? Pressione a tecla Ctrl mais R e vai aparecer aí o seu Project Explorer. Ou simplesmente você clica aqui em exibir Project Explorer, certo? Repare aqui o atalho do lado. Então vamos dar um duplo clique aqui no nosso Userform 1 para ele expor aqui ao lado, beleza? Então vamos aqui na Page 1, certo? Essa Page 1 é que está ocasionando aqui, ó, mostrar para vocês, certo? Esse espaçamento branco, entre os espaçamentos brancos tem um espaçamento cinza, certo? Então vamos eliminar ele aqui. Tanto é que observe que quando eu mudo de página, ó, aqui está todo cinza, porque eu não tenho uma cor de fundo branca para cá, certo? Que também vamos colocar nesse vídeo, beleza? Então vou fechar aqui, vamos aqui em desenvolvedor, Visual Basic, novamente, Userform 1, e vamos primeiro aqui na Page 2, certo? Para mostrar um detalhe aqui para vocês, ó. Vou clicar aqui no meu controle Page, o botão direito Propriedades. Observe que eu estou aqui na Page 2 e vou aqui na propriedade, ó, Picture. Vou selecionar a Picture. Vai estar disponível, obviamente, essa imagem branca, certo? Que vai ser a nossa imagem de fundo. Vai estar disponível aí no arquivo para download. Então vou voltar aqui uma pasta, vou procurar aqui na minha área de trabalho e eu tenho uma pastazinha chamada Ferramentas. E dentro dela eu tenho uma subpasta também chamada Ferramentas e nela vai estar os nossos arquivos, certo? Vou filtrar aqui por todos os arquivos. E aqui vou localizar o nosso fundo branco, ó. Beleza? Então tá aqui ele, ó. Vou clicar e observe que ele carregou aqui, certo? Aparentemente nada aconteceu diferente porque vou mostrar aqui para vocês. Está aqui para o lado. O seu Picture Size Mode, ou seja, o modo que é exibido aqui é a Picture, certo? Ele está no formato clip. Então vou selecionar aqui para o modo Street, ou seja, ele vai se redimensionar conforme o tamanho aqui da minha tela, certo? Então vou selecionar e observe que agora sim, ó, aparentemente está todo branco, ó. Se eu executar, certo? Vou clicar aqui no meu form e vou clicar aqui no botãozinho de executar. Ou simplesmente pressione F5, certo? Que ele também vai executar da mesma forma. Então aqui ainda continua, certo? Entre um espaçamento em branco tem esse espaçamento cinza. Mas aqui no pesquisar, observe que aparentemente está tudo branco, ó. Vou eliminar esse cinzento aqui, certo? Ó, que é do nosso label. Vou fechar aqui, Visual Basic, duplo clique no nosso Userform 1, certo? Vou selecionar esse objeto, propriedades. Observe que seu backstyle, que é a cor de fundo, tá como opaque, certo? E em vez de eu botar aqui como branco, o backcolor, eu vou colocar ele como transparente, ó. Então ele vai ficar da cor de fundo do form, ó. Se eu executar agora, como ele está transparente, ó, vou clicar aqui, ó. Então ele está basicamente branco, ó, certo? E vamos agora corrigir esse detalhe aqui, ó, certo? Então fecho aqui, Visual Basic, exibir objeto, que é o nosso. Vou novamente exibir
duplo clique no nosso Userform 1, certo? Então vou aqui na minha page 1 e agora sim vou clicar nela, o botão direito propriedades e vamos aqui, ó. Observe que ele tem uma picture, certo? Que é esse logo aqui, ó. Porém, observe que o picture size mode está no formato clip, certo? Que é o formato padrão. Vou mudar para o formato street, ó. Observe que ele diminui aqui um pouco a imagem, mas porém o contorno aqui dela, certo? Essa imagem aqui nada mais é do que uma imagenzinha no meio de um quadrado branco, certo? Então toda essa área aqui ao redor dela faz parte dessa imagem, certo? A imagem nada mais é do que só esse círculo não, certo? Então se eu executar agora, ó, observe que aparece essa janelinha porque eu não selecionei o que eu quero executar, certo? Então o VBA não sabe o que eu estou querendo executar. Então fecho aqui. Agora sim, clico no meu form e executo. Então ele vai entender que eu estou executando meu form, ó. Então repare que basicamente tá todo branquinho agora, ó. Não tem mais um cinzento, ó. Se eu vim aqui, ó, pesquisar, perfeito. Então vou fechar aqui, ó, Visual Basic. Vamos só verificar uma coisa, um detalhe. Userform 1. Vou selecionar aqui o nosso controle multipage, certo? Lembre-se que eu tenho que clicar aqui no controle, propriedades. Vamos localizar aqui a propriedade. Lembre-se que eu não consigo clicar simplesmente no controle e clicar em propriedades, vai aparecer aqui, certo? Eu tenho que verificar aqui dentro dessa caixinha aqui, isso quando é o controle multipage, perfeito? Porque simplesmente eu clicar aqui e vir aqui em propriedades, vai aparecer apenas as propriedades da page selecionada, certo? Para o controle multipage, eu seleciono o controle em si, propriedades, e venho localizar aqui por essa janelinha aqui, certo? Feito? Então seleciono multipage. Observe que o backcolor está como branco. E eu vou verificar aqui, vamos verificar se tem a propriedade. Não tem a propriedade picture para ele, então não tem muito o que fazer aqui, certo? Se eu vir aqui no meu form, só verificar aqui. Meu form aqui está com a picture sem picture. Então vamos também deixar uma imagem branca, certo? Todos os arquivos. Se eu digitar aqui, ele já vai filtrar para mim. Então eu vou botar aqui fundo branco. Feito? Então basicamente vocês não vão ver muita diferença, mas vamos executar aqui para ver se aconteceu alguma coisa, ó. E agora sim, ó, observe que basicamente está branquinho, ó. Essa única falhazinha aqui cinza é isso daqui, nada mais é do que o início do meu controle multipage, certo? Ó, se eu mudar aqui, ó, então essa linhazinha aqui meio cinzento, ó, é a junção do nosso controle multipage, certo? Então fechar aqui, Visual Basic, só verificar aqui o top do nosso multipage, perfeito? Só para a gente verificar aqui, ó, clico nele, propriedades. Lembre-se que aqui, ó, só localizou a page 1, que é a page que eu estou selecionado. Então eu vou aqui, multipage, vamos verificar aqui o top dele. Ele está com top 48, porém esse top 48, ó, é com relação a esse cara aqui, ó, certo? 48 não é a distância dele para esse objeto que está acima dele, ó. Perfeito? Então vou só diminuir um pouquinho aqui para, por exemplo, 46. E vamos ver o que acontece, certo? Observe que basicamente ele ficou em cima do nosso botão. Vamos executar aqui. Então, não ficou muito legal, certo? Vou voltar aqui novamente, Visual Basic. Userform 1. Seleciono meu objeto novamente, propriedades. Novamente vou aqui nessa caixinha aqui, procuro por multipage. Selecionei, vou deixar aqui por 47, certo? Vamos ver se faz alguma diferença aqui, positivamente. Vou executar. Então, aparentemente não mudou tanto, mas ainda continua essa linha aqui, certo? Então, a linhazinha infelizmente vai ficar aí, porque se eu subir um pouquinho mais, ele vai acabar subindo em cima dos meus botões, certo? Que não é muito interessante para mim. Mas não está tão perceptível, beleza? Então, vamos deixar dessa forma e vamos trabalhar aqui na codificação aqui. Então, tá aí. Aqui, ó, repare que a cor de fundo, ó, da minha label, certo? Tá meio cinzentazinha aqui, ó. Aí vai do seu gosto. Você pode deixar ela também branca. Você pode vir aqui Visual Basic, Userform 1, selecionar esse objeto aqui label. Pode botar uma cor cinzenta mais cinza, no caso, ou pode deixar como transparente, certo? Então, basicamente, vou só arrastar um pouquinho mais para baixo aqui, para ficar bem próximo aqui do nosso listbox, certo? Um detalhe, a gente vai fazer essa correção aqui, certo? Então, como eu disse para vocês, por padrão, o nosso listbox carrega com uma largura padrão se a gente não definir nela, certo? Então, se eu fechar aqui, ó, fechar aqui, vem em Visual Basic, vou diminuir um pouco essa área desse aqui, essas propriedades, Userform 1, seleciono meu controle aqui, listbox,
que deu o nome para ele de LST pesquisa, certo? Então tá aqui ele. Aqui eu tenho uma propriedade, ó, column width, certo? Ou seja, largura das colunas. Se eu definir aqui uma largura para a primeira coluna e não formar as demais, então as demais vão ainda ser preenchidas com a largura padrão, certo? Então deixa eu botar, por exemplo, sem pt, ponto e vírgula. Então eu estou definindo aqui, ó, observe, ó, apenas a primeira, certo? Eu coloquei ponto .pts porque é necessário botar esse parâmetro aqui para eu avançar para a próxima, certo? Como eu botei só de um, então observe que quando eu sair do campo ele apagou, certo? Então não vamos deixar com ponto e vírgula. Mas agora se eu vier aqui botar ponto e vírgula e botar, por exemplo, a próxima coluna vai ter 60, posso botar ponto pt, certo? Se eu sair e voltar lá, observe que ele fica, ó. Então vamos executar aqui só para ver como é que ficaria, ó. Executar aqui. Então observe que está bem próximo, ó. Então teríamos que basicamente arrastar um pouquinho mais, certo? Eu deixei com 100. Vou deixar aqui, por exemplo, usei form 1, seleciono ele, vou deixar, por exemplo, com 150, certo? Vou executar aqui para ver como é que vai ficar agora, ó. Agora avançou um pouco, certo? Conforme eu avancei, foi colocado uma barra de rolagem aqui na horizontal, certo? Então basicamente aqui eu também poderia avançar agora nesse caso só o bem, certo? Vou só diminuir aqui um pouco. Não vamos nos prender muito aqui, certo? Você pode estar aí fazendo os seus ajustes. Depois obviamente a gente faz os ajustes aqui offline, certo? E aí você já pega um arquivo ajustado. Vou deixar com 130 só para ver como é que vai ficar aqui, ó. Tá bem próximo, certo? Então caberia eu diminuir mais um pouco, ou simplesmente eu posso avançar aqui, ó, o nosso cabeçalho, ó. Por exemplo, posso vir aqui, usei form 1, posso selecionar aqui nosso cabeçalho, clica aqui e vou avançar um pouco o número do bem, ó. Se executar, então agora ele já está correspondente a essa coluna. Essa daqui, obviamente, teria que avançar mais um pouco, certo? Que o normal é com relação à situação, ó. E essa ferramenta é com relação à espécie, certo? Mas não vem ao caso isso, beleza? Então vamos trabalhar realmente aqui na parte de codificação. Essa partezinha aqui eu vou deixar como dever de casa para vocês fazerem os ajustes. Já vimos como fazer, certo? Então eu quero expandir esse cara aqui. Como é que eu faço isso? Lembre-se que, como eu disse para vocês, o VBA não tem a propriedade zoom, certo? A propriedade zoom que eu me refiro é tipo dar um zoom numa imagem, ela se ampliar, certo? Obviamente eu posso utilizar o nosso Internet Explorer para fazer isso por mim. Posso também estar utilizando um segundo Z-Form e colocando uma imagem nele, que é o que eu vou fazer aqui, certo? Então dando a impressão que é como se eu estivesse dando zoom nessa imagem. Como é que eu faço isso? Ó, fecho o Form, Visual Basic, seleciono aqui meu Z-Form, basicamente, clica aqui em inserir, o Z-Form novamente, certo? Então ele seria um segundo Z-Form aqui, ó, repare. Vou deixar um tamanho aqui legalzinho para ele, ó, certo? Tamanho que vocês quiserem. Vou pegar aqui o controle imagem, vou desenhar aqui o nosso controle imagem nesse Z-Form, vou pegar toda a área dele, certo? Ó, repare. Vou dar um nome para esse controle imagem, vou chamar ele, por exemplo, PCT imagem ampliada, certo? Vou clicar aqui no meu Z-Form e vou apagar seu capture. Perfeito? Não vou mudar aqui o nome do Z-Form nele. Apenas apaguei o capture. Perfeito? Se eu executar aqui o meu form, ó, repare o que vai acontecer, ó. Perfeito? E o que é que vai acontecer aqui, ó? O que eu quero mostrar para vocês, certo? Vou dar um duplo clique nesse objetozinho aqui, ó, que não tem nome. Vamos dar um nome aqui qualquer para ele, certo? Vou chamar ele, por exemplo, PCT underline IMG amplia, certo? Ou seja, ele vai ampliar a minha PCT imagem. Vou fechar aqui, isso aqui também, e vou dar um duplo clique nesse objeto agora e vou colocar o comando usei form 2.show, ou seja, vai mostrar meu Z-Form. Então vou executar aqui nosso form, clico aqui em pesquisar, vai trazer nossos itens, clico em um item qualquer. Agora, se eu clicar aqui, ó, ele abriu, certo? Por padrão, ele sempre vai abrir no meio do meu form, perfeito? Então, essa imagem aqui eu vou querer que apareça aqui, certo? Observe que se eu fechar esse form, vamos ver o que acontece, ó. Se eu fechar ele,
ele fecha os dois, certo? Que o interessante não é que isso aconteça, certo? Por que que isso aconteceu? Muito importante você entender aqui, certo? Se eu executar aqui novamente, observe, perdão, ampliei aqui. Se eu fechar esse carinha, eu não quero que feche essa tela por trás, certo? Só quero que feche realmente esse waveform aqui. Vou dizer para vocês por que que aconteceu isso, certo? O show modal desse waveform aqui, por padrão, ele vem ativado, certo? Então ele vem como valor true. Então, se eu fechar esse que está com valor true e esse por trás que está com valor false, certo? Se eu fechar esse true, esse que está com valor true aqui, o false vai acompanhar o fechamento deste, certo? Então, para que isso não aconteça, os dois têm que estar com a mesma propriedade show modal. No caso, eu vou deixar os dois com a mesma propriedade show modal como false, certo? Então, vou fechar aqui, ó. Fechou meus dois waveform. Vou aqui em Visual Basic, clico aqui no nosso waveform, propriedades. Cliquei aqui bem nessa barra de cima, certo? Para poder pegar o waveform 2. Vou aqui na propriedade show modal, observe que está como true, que é o padrão. Vou deixar como false, certo? Então, o modelo de mostrar vai estar como false. Vou aqui clicar aqui no símbolo do Excel. Vamos executar por aqui mesmo, ó. Pesquisar. Cliquei no objeto, cliquei aqui no nosso waveform. Se eu fechar ele, o outro não fecha mais, certo? Então, acredito que vocês entenderam aí, perfeito? Então, vamos para o que interessa. Como é que eu faço mostrar essa imagem naquele form que eu clico aqui e vai trazer a imagem, certo? Se eu vim aqui para outra linha, se eu clicar nessa, ele vai trazer agora essa imagem aqui que eu estou visualizando nesse carinha aqui, certo? Como é que eu faço isso? Muito simples, ó. Fecha aqui e fecha aqui, certo? Então, eu vou aqui em Visual Basic, exibir objeto. Não queria verificar aqui a minha planilha, no caso eu queria verificar o meu form, certo? Então, Project Explorer, duplo clique aqui no nosso waveform 1. Observe que o nome desse objeto aqui, ó, é o PCT imagem visualizada. Vou copiar este nome, Ctrl C, e vou dar um duplo clique no nosso waveform 2, certo? O nosso waveform 2, observe que ele tem o objeto PCT imagem ampliada, certo? Então, vou dar um duplo clique aqui nele. Como eu dei o duplo clique no nosso PCT imagem ampliada, eu vim para o evento clique dele. Então, eu vou mudar aqui para o waveform. Vou mudar aqui do evento clique para o evento initialize, certo? Ou seja, quando ele inicializar, ele vai executar algo, certo? Então, vai executar alguma ação. Vou apagar esses comandos aqui, só para não confundir a gente. E aqui dentro do evento initialize desse waveform 2, certo? Que é o que eu estou executando aqui. Não sei se vocês vão verificar aqui, mas quando eu estou no form, estou codificando o form referente a ele, ele fica com um fundo aqui meio cinzento, ó, certo? Esse carinha aqui está com fundo meio cinzento. Então, o que é que eu faço aqui, ó? Usei form 2 ponto. Eu digitei errado, observe que coloquei o ponto, não apareceu aquele nosso IntelliSense, certo? Janelinha aqui, ó, usei form 2. Agora sim, ó, ponto PCT imagem ampliada. Ó. Observe que só aparece aqui as propriedades relacionadas a esse waveform, certo? Cliquei aqui e vou dizer que ele vai ser igual ao meu waveform 1 ponto PCT imagem visualizada, certo? Eu posso botar aqui a propriedade picture, que seria, eu acho, mais interessante. Vou copiar aqui essa propriedade picture dos dois objetos, certo? Então, como esse waveform aqui, ó, como essa PCT imagem visualizada é um outro form, por isso que eu referenciei aqui o waveform 1, certo? Se eu simplesmente só colocasse que esse PCT imagem visualizada, o VBA não ia reconhecer esse objeto. Perfeito? Então, se eu executar agora aqui, ó, vou no meu waveform 1, vamos executar aqui, ó, pesquisar. Se eu clicar nesse carinha aqui, vamos pegar uma imagem melhor, tá? Por exemplo, essa. Se eu clicar aqui, já aparece essa imagenzinha aqui neste form, certo? Só que repare que aqui aparece um pouquinho menor, certo? Que ela está como padrão o formato picture, certo? O picture dela está com formato clip, que é o formato padrão. A gente ainda não alterou aqui para o modo street, ou seja, eu quero que ela se redimensione, então fique do tamanho aqui da tela, certo? Então vou fechar aqui, fecha aqui também, Visual Basic, waveform 2, clica aqui no meu objeto e muda aqui da propriedade picture size mode para street, ó. Perfeito? Waveform 1, vamos testar novamente, seleciono ele, executo, pesquisar,
Seleciono novamente, ó. E agora sim a nossa imagem já está bem maior. Perfeito, ó. Se eu clicar em outra, ó, já traz a outra também, ó. Se eu fecho ele, ele não fecha esse que eu não quero que feche, certo? Já fizemos essa correção. Se eu clicar aqui, ele se amplia. Aí como é que eu passo essas informações aqui para o cabeçalho aqui do meu form, certo? Muito simples, ó. Fechou aqui, fecha aqui também, certo? Visual Basic, usei form 1. Vou aqui. Observe que aqui tem um objeto, certo? Como não tem nada digitado, ele está meio que em branco. Vou copiar o nome dele para agilizar aqui. Vou no meu usei form 2 e a mesma coisa, ó. Duplo clique aqui. Dentro do evento Initialize, eu vou dizer o que, certo? Eu vou colocar aqui acima. Não tem problema eu colocar aqui, como colocar aqui, certo? Vou colocar aqui acima, só por questão mesmo de estética. Vou dizer o que? Que o meu usei form 2.caption, ou seja, o texto que vai aparecer nele, certo? Naquela barra padrão lá de cima, vai ser igual ao meu usei form 1. E aí eu colo o nome do objeto que eu tinha digitado, certo? Tinha copiado lá. Observe que ele já reconheceu aqui, ó. Perfeito? E boto ponto object, certo? Só por botar mesmo. Não necessariamente é obrigado eu colocar essa propriedade aqui, beleza? Se eu executar agora, vou executar pelo meu usei form 1, obviamente. Vou executar aqui. Pesquisar. Vamos pegar uma imagem melhor aqui. Essa daqui, por exemplo, o abafador. E observe que já aparece lá, ó, 12363, abafador de ruídos para proteção de ouvidos, ó. Perfeito? Se eu fechar aqui, vem um outro, ó. 12349, kit chave fenda, ó. Perfeito? Então fica como dever de casa aqui para vocês ajustar a largura das colunas do listbox, certo? O nosso campo limpar aqui está funcionando. Perfeito? Vamos fazer o que mais aqui? O nosso botão maximizar e minimizar, eu vou deixar para o próximo vídeo, certo? Então você que já tem domínio disso, já vai fazendo aí no seu form, beleza? Então, vou só verificar mais alguns detalhes aqui. Acredito eu que não esqueci de nada. Deixa eu fazer um filtro aqui só para fazermos um teste. Por bem, por exemplo, 3, 4, 5. Trouxe tudo aqui relacionado, certo? Um detalhe muito importante. Aqui a gente está fazendo pesquisa por parte do nome, certo? Mas se por acaso você quisesse a pesquisa apenas pelo realmente o conteúdo digitado, certo? Você quisesse ver exatamente só o que você digitou, aqui dentro desse código é muito simples fazer esse ajuste, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Observe que dessa forma aqui, se eu digitei 234, ele trouxe todos os bens relacionados ao que contém essa sequência aqui, certo? Observe que todos esses códigos aqui de bens tem essa sequência. A partir do momento que eu coloco mais um número, aí sim ele reconheceu que apenas um item tem os 4 dígitos digitados aqui nessa sequência. Perfeito? Se eu apagar um, aí normalmente ele traz. Se eu apagar todos, perfeito? Se eu digitar 1, 2, 3, 4, 5, aí sim ele trouxe exatamente porque foi isso que eu digitei, certo? Mas digamos que eu quisesse pesquisar exatamente o que eu digitei. Eu fecho aqui, ó, Visual Basic, usei form 1, duplo clique aqui no nosso texto de busca. Aqui na rotina carrega dados, lembre-se que basta selecionar a rotina, clico no botão direito, clico em definição, certo? Então localizei aqui a rotina que eu quero, vou descer aqui um pouco, e aqui, ó, dentro dessa estrutura aqui, certo? Essa estrutura aqui, basicamente, eu já expliquei lá na nossa playlist de controle de ferramentas, certo? Essa estrutura aqui, NSTR, essa função aqui do VBA, ela faz pesquisa por parte do nome, certo? Esse número 1 aqui, ele indica a posição que eu quero pesquisar, ou seja, aqui eu estou dizendo que a partir do primeiro caractere eu quero que ele faça a pesquisa, certo? No meu caso, digamos que eu não queira pesquisar por nem, que eu não queira pesquisar por parte do nome, eu quero pesquisar pelo que eu digitei de forma exata, certo? Então eu vou copiar essa estrutura aqui, ó, Ctrl C, vou Ctrl V aqui, perfeito? Vou deixar essa de cima comentada. Então essa de cima aqui, ó, faz pesquisa por parte do nome. Já essa daqui não vai fazer pesquisa por parte do nome. Então eu vou apagar esse NSTR, vou apagar esse carinha aqui também, certo? Vou deixar o case active cell. Aqui no lugar da vírgula eu vou colocar igual, certo? E aqui vou apagar, ó.
Então, simplesmente, eu estou dizendo o quê? Que a minha célula ativa foi igual ao que eu digitei aqui, aí você retorne, certo? Senão, você não vai retornar nada. Perfeito? Então, esse case aqui é só para converter tudo que tiver lá na minha base de dados, digamos que esteja minúsculo, certo? E o que está na minha text box, esteja tudo também minúsculo ou maiúsculo, tanto faz, certo? Então, por padrão, para não correr o risco da minha base de dados estar minúsculo e o que eu digitar está maiúsculo ou vice-versa, o VBA faz diferenciação, certo? Então, mesmo que seja a mesma palavra e um esteja maiúsculo ou minúsculo, ele, mesmo que seja a mesma palavra, ele vai entender que não é a mesma coisa, certo? Então, para não correr esse risco, eu padronizei aqui como case tudo que estiver lá na minha base de dados, mesmo não esteja, mas no momento que ele for fazer a verificação, ele converte tudo para maiúsculo, certo? E tudo que eu digitei também já está convertido para maiúsculo aqui com o comando case, perfeito? Então, se eu executar agora, ó, acredito eu que o vídeo aí vai ficar um pouco cortando, certo? Peço desculpas a vocês aí, mas vamos já finalizar aqui para não correr mais esse risco, certo? Então, por exemplo aqui, se eu digitar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, já retornou, certo? Como eu disse que eu queria tudo igual, lembre-se que quando eu carrego meu form aqui, eu tenho uma rotina carrega dados, certo? Como eu disse para ele que eu quero que carregue tudo que foi igual ao meu text box está vazio, ou seja, não carregou nada quando eu carreguei esse form, certo? Por isso que ele apareceu todo em branco, ó. Se eu apagar aqui, não trouxe mais nada. Lembre-se que ele trazia porque ele fazia pesquisa por par de nome, agora não faz. Então, fica aí a critério de vocês, ó. 1, 2, 3, observe que não traz mais nada, só quando é exatamente o que eu digitei, ó. Então, se eu botar aqui o 6, por exemplo, aí vai trazer o 6. Se eu apagar o 6, então ele acaba não trazendo nada, porque não tem nenhum código lá, que é só esses 4 dígitos, certo? Então, se você não quer essa estrutura, Visual Basic, comente ela aqui, descomente essa, execute novamente, pesquisar e agora de novo está trazendo por parte do nome, beleza? Então, eu espero que você deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos que querem aprender a programar, marque ele e, claro, interage comigo aí, usando o campo comentários, me dando o seu feedback, beleza? Então, até a próxima. Falou!